Aquele que doa esfria o fogo da ambição por riquezas. Bom, o que a gente tem visto nessas aulas sobre riqueza por ter-se a menos é que uma das formas do verdadeiro enriquecimento é exatamente evitar a obsessão por enriquecimento. Não que a obsessão simplesmente tome mais difícil o nosso acesso às riquezas, mas como diz o Talmud, aquele que busca os tesouros apressa o dia de sua morte. Devemos estar constantemente checando os níveis de ambição de cada momento de nossas vidas. Vimos acima que o Tzedakah e o estudo são em si formas de riqueza e opções de procedimentos na arte de transformar menos em mais. De forma similar, podemos então entender isto por relações mais amenas, mas não menos cotidianas de presentes e gorjetas. Ambos são importantes terapias contra a obsessão por riqueza, que esfria o fogo da ambição. Vocês já devem ter experimentado o imenso prazer de ter dado um presente, cujo custo poderia ter valido adquirir algo que quisesse, e ficar ao mesmo tempo com a sensação de que nada para si teria superado o sentimento. O mesmo com relação a uma boa gorjeta. Quantas vezes vocês já pararam antes de pagar uma conta ou de remunerar alguém que lhe foi de incrível empréstimo e não se viu diante do dilema sair com mais no bolso ou deixar sobre a mesa? Quantas vezes vocês já experimentaram na gorjeta artisticamente aplicado uma sensação de ter dado seu dinheiro um valor que jamais teria sido obtido por nada que pudesse adquirir? No momento do dilema, estamos diante dos limites do bolso. No bolso decide-se o tzedakah, o tempo para estudo, o presente e a gorjeta. Isso porque o bolso é um espaço de forma angular, muitas vezes com a base arredondada, escuro, constantemente invadido e penetrado, gerando decisões que significam vida ou morte. O momento do bolso é o limite de transação quando você demonstra realmente qual a sua visão de mundo, o quanto você enxerga. Com a mão no bolso, você hesita, com a mão no bolso, você está sozinho diante de você mesmo. No momento comparável apenas com o instante, você, geladeira, no mundo da dieta. Quem é você? A resposta vai ser do seu bolso. Toda racionalização, toda autoimagem, toda imagem que você projeta de você nos outros é desafiada pelo bolso. E você se mostra, seu bolso revela aos outros. E é você mesmo onde você se encontra o quanto enxerga. Vamos nos exigir um pouco. Situação será cá. Você está no seu carro parado, no sinal, envolto de pensamentos. Você percebe um mendigo se aproximar. Seu discurso na janela coloca você no limite do bolso, onde surgem as seguintes questões: dar, ajudar, vergonha, intromissão, medo de ser enganado, culpa, empatia, fantasia de ser você o próprio pedinte, possibilidade de ser salvo daquela situação em poucos segundos, sensação de estar preso a ela para sempre. Seu coração está sintonizado no bolso e seu bolso responde por ele. Você é seu bolso e ele tem o veredito. Nada mais é neutro. Você está em transação. Agora, você é ou um nada, ou um tolo, ou justo, ou perverso. As quatro categorias que o Mishnah nos apresenta como possíveis sobrevivência à experiência de transação. Situação 2. Você está diante da oportunidade de dar um presente. Refiro-me aqui a um presente espontâneo que não exige retribuição ou pagamento. Presente no sentido de perceber algo que expressa um carinho que vai além da obrigação. Você está diante do presente. Ele é lindo, tem tudo a ver com a pessoa. Seu preço, no entanto, é caro. E em você a certeza de que dar uma é máximo e, ao mesmo tempo, não dar em nada prejudicaria a sua relação. Você pensa, o que é dinheiro? Dinheiro é muita coisa se eu estiver indo além do que deveria. E se pudesse transmitir o mesmo carinho com algo mais simbólico? Como negar a você mesmo dar este presente, uma vez que já o imaginou perfeito? Você só pode sair dessa situação com um nada, um tolo, ou o que vê, ou o que não vê. A distância entre levar e não levar a pequena depende de um impulso de coração ao bolso, o mais longo dos percursos. Situação 3. Gorjeta.
Você acaba recebendo a notícia de que alguém lhe conseguiu uma oportunidade que representa um lucro excedente considerável. Seu primeiro impulso é de total gratidão e você imagina recompensá-lo à altura. Passar algum tempo, quando você coloca em perspectiva seu ganho em relação às suas necessidades infidáveis, todo o seu lucro já parece já ter um destino. A recompensa começa a diminuir um pouco a sua imaginação e toda sorte de racionalização lhe explica que o esforço foi realmente seu, que a participação dessa pessoa não foi tão decisiva e assim por diante. Porém, você não se convence, sabe que gostaria de retribuir, de responder ao impulso de gratidão e do sustento como se lhe apresentou inicialmente, mas não consegue. Com sua mão no bolso e outra no coração, você sabe que está diante de algo muito sério. Se você não tomar pé da situação, será um nada. Se agir com meio coração ambivalente, será um tolo. Se usar seu poder de bolso para levar em conta apenas você mesmo, retribuindo uma fração a menos do que é direito, será um perverso. Se conseguir abrir mão do valor correto, que era de direito daquele que é recompensado, de coração pleno, será justo. O nada destrói o mundo, não assume posições, criando situações internas e emoções cada vez mais embaraçosas. Sua fuga elimina tanto sua capacidade de usufruir quanto de experimentar dar. O mercado sai com nada dessa posição. O tolo se perde numa moralidade afetada pelo bolso. Busca justificar para si mesmo enquanto se percebe falso e tem medo de ir até o fundo. Vai acabando tomando uma decisão para um lado ou outro que não é sincera, e se obtida de pressões externas ou repressões internalizadas que o impulsionam numa certa direção. O tolo será extremamente feliz em sua decisão, tendo quanto a sensação de ter sido lesado na transação, quanto de ter lesado seu parceiro. O mercado deste nada leva, empobrece. O perverso, o vencedor dessa dimensão, o mendigo dos outros mundos. É de sua fantasia que falamos quando um mendigo nos pede esmolas. Temos medo de ser perversos, estamos tendo a transação na situação invertida, nós como os mendigos de outros mundos. O perverso é antiecológico e multiplica riquezas apenas numa dimensão, minimizando a possibilidade de ganho para o mercado que poderia advir numa situação transação. O perverso está para o mercado um nível acima do nada e do tolo, isto porque o perverso se revela deixando claro para si mesmo seu comportamento. Sua atitude permite aprendizado e retorno, uma vez que sua pobreza é real e palpável. O perverso não conhece saída, mas sabe, pelo menos, onde está. O justo é o senhor do bolso, é o tolo que não é tolo, ou seja, consegue perceber no caldeirão da moral, ética e dignidade, além das repressões sociais num mercado que é real. Como conhecedor do caminho, o justo passa pelas trilhas pegasosas dos valores, livrando-se do melado aprisionador de preconceitos, destruindo obstáculos da submissão e resistindo à sedução da expectativa de recompensas. O justo acaba por chegar ao território irônico onde vê uma realidade maior. Sua paz não é como a do tolo, falsamente baseado na crença de que suas abstrações se velarão, basicamente como recompensas concretas. A paz do justo advém de uma caminhada sempre pautada pela realidade, pela visão e não pelo prognóstico. O justo compreende em que espécie de mercado estamos. Investe, aplica, retira. No entanto, como vimos acima, o perverso também é um elemento importante, pois se expôs ao mercado e possibilita conserto e correção. Dele muito pode ser aprendido. Conta-se que o Besto fez um comentário sobre isso a partir da seguinte frase de Mishnah. Em relação a doações, existem 4 posturas. Aquele que deseja contribuir, mas não quer que os outros o façam. Aquele que espera que outros contribuam, mas não ele próprio. Aquele que doa e espera que os outros também o façam. E aquele que não contribui e nada deseja que os outros façam, disse o Besto. O último caso poderia parecer como impróprio para ser assinado como postura de doação, uma vez que não tem conexão alguma com os mundos da contribuição. Portanto, deveria haver apenas 3 posturas. Por que, então, 4? A luz só é medida e só nos é conhecida porque existe escuridão. Sabedoria porque existe ignorância. Justiça porque existe perversidade. Prazer porque existe dor. Lembrança porque existe enriquecimento e esquecimento. Um é a cadeira sobre a qual o outro se senta. Da mesma forma, o não caridoso é a cadeira sobre a qual o caridoso se senta.
Este contexto dentro de nós mostra que não há um caridoso ou não percebedor de outros ciclos de retorno que nos ensina. Voltemos à nossa situação difícil de estar com a mão no bolso, como a do mendigo no carro. Qual é o nosso interesse nessa interação? Realizar um ato correto, justo, na medida para que possamos sair dessa situação sem pendência de perdas em longos ciclos de retorno, em o qual também honramos e salvaguardamos nossa maneira de ser no instante, sem sermos traídos por falsos ideais ou moralismo? Não queremos deixar nosso coração aprisionado naquela situação. Queremos vivê-la ali inteira, acabada e resolvida. Queremos ser autênticos com o que enxergamos e com o qual longe enxergamos. Porém, o bolso é escuro e há também os meus impulsos. Os maus impulsos estão em toda parte e são essenciais para o ser humano. Assim, diz a tradição judaica que se não fosse pelo mau impulso, todos morreríamos de fome e a criança seria, ou melhor, a criança nunca seria gerada neste mundo. Eu ia dizer a criança afetada, mas a criança não gerada neste mundo acaba sendo um contexto melhor. Porque o mau impulso é, na verdade, a matéria-prima com o qual constatamos nosso comportamento interno. E em se tratando de questões de mercado envolvendo o bolso, o mau impulso é simbolizando no ladrão sua tendência a roubar algo de alguém. Este alguém pode ser o pedinte, o mercado ou nós mesmos. Em realidade, o médio e longo ciclo do retorno, todos serão roubados se houve roubo. Um dos, uma, um dos principais pontos que eu posso dizer é que há dois maus impulsos perigosos de imediato: busca de justificativas do tolo e fuga, ou nada. Quanto ao primeiro, nos diz Rabi Smelke: não tentes encontrar defeitos em um pobre que te pede auxílio, como justificativa para não ajudar. Não busque defeitos como vir, homem forte assim, algo deve ser feito. Pois se tu fizeres isso, o Eterno vai logo buscar encontrar defeitos também em ti, e vai certamente encontrá-los em abundância. Lembra que os erros daquele que te suplica já foram pagos por sua miséria, enquanto os teus ainda estão aí contigo. Ajudar ou como ajudar ainda é uma questão não resolvida. Porém, justificativas são caminhos ilusórios que perpetuam pobreza e perdas ao mercado. Quanto ao segundo mau impulso, a fuga ou a desistência, aprende como Bertsever foi ensinado, nada menos que por um ladrão. O rabino de Bertsev viajou de cidade em cidade buscando levantar fundo para pessoas carentes, mas teve um sucesso muito limitado. Arrependido do tempo desperdiçado, resolveu não se envolver com aventuras desse tipo no futuro. Ao voltar para casa, observou um policial que batia no ladrão preso em flagrante. O rabino pagou a fiança do ladrão e, quando soltaram, lhe inquiriu se teria aprendido a lição, abstendo-se a partir de então de roubar. O ladrão apressou-se em responder: e daí que eu apanhei? Desta vez eu não tive sorte, mas da próxima não vai ser assim. Não devo esquecer nunca essa resposta, pensou consigo Albert Sever. Da mesma forma que houve pouco sucesso em meu empreendimento desta vez, tenho certeza que na próxima vez será diferente. Bert Sever aprende a extrair o mesmo ímpeto e intensidade do qual se vale o mau impulso. Na verdade, esta é a única maneira de não se render a ele, aprendendo com ele. O Magid dizia que devemos aprender com os ladrões as seguintes qualidades: se numa tentativa não consegue, jamais desistir. Seus companheiros agem com a maior camaradagem entre si. Coloca até sua vida em risco para obter o que quer. O que consegue para si, pende por pouca recompensa. É paciente com infortúnios e ama sua tarefa acima de qualquer outra. Perseverança, fraternidade, coragem, desprendimento, tolerância, frustração e dedicação são antídotos destilados do próprio veneno ao mercado que podem curá-lo. O indivíduo no automóvel deve ter uma boa percepção da interação que se processa de como neutralizar seus maus impulsos a partir de que é aprendido dos mesmos. Esses são ingredientes importantes de Zeseft Negócios, que dizem respeito tanto aos investimentos que fazemos na dimensão dos ciclos do rápido retorno, como nos de médio e longo retorno, caridade, ecologia, etc. Em qualquer momento de interação,
Em qualquer situação de pendência, nunca se esqueça dos ciclos de médio e longo retorno. Essa consciência é fundamental para que não sejamos vítimas dos maus impulsos de justificativa e de indiferença. Ao sentir que há uma interação se processando, conte até 3. Sabe entender que ocorre entre você e o outro da sua interação e não é apenas uma situação entre dois. A seguinte história talvez ilustre melhor. Um rabino viajava numa carruagem quando o cocheiro passou diante de um campo. Vários sacos de trigo estocados junto à estrada. Gritou então o rabino. Fica olhando e se alguém vier, grita. Quando começou a apanhar os sacos, ouviu o rabino gritar. Largou tudo, subiu na carruagem e partiu em velocidade. Depois de alguns instantes, olhou para trás e não viu ninguém. Por que você mentiu, rabino? Indagou o cocheiro. Mas é verdade, meu amigo, respondeu o rabino. Eu gritei porque estava sendo visto por ele que vive nas alturas e está presente em tudo. O Mishnah é ainda mais claro e dá a receita, etapa por etapa, de como lidar com o mau impulso nas interações. Saiba de onde você vem, saiba para onde você vai e a quem vai prestar contas. Em outras palavras, conheça profundamente esse mercado. Sabe que em seus infinitos ciclos de retorno, a serpente de Ouroboros é como se houvesse eternamente um olho que vê, um ouvido que escuta e um livro onde tudo se registra. Obter a sapiência e desvendar o segredo do controle da prosperidade é das mais elevadas formas de entender o mercado. Afinal, há um fluxo constante de direito de propriedades temporárias que alimenta o mercado do cosmos. Tentar barrar este fluxo é não saber receber. No livro da dieta, dizemos que uma pessoa se torna obesa na medida em que retém em seu organismo além do que é necessário, desrespeitando o fluxo natural da troca e energia alimentar. Aqui no mundo da economia, podemos dizer algo muito semelhante. Retém o poder ou a propriedade de ou sobre algo por mais tempo que lhe seria natural e você enriquece de maneira anormal nessa dimensão. Você retém o fluxo e adoece. Você se torna obeso na dimensão material e arca com as despesas disso. Aquele que preserva a rotatividade da propriedade e não represa refluxos de sustento encontra rapidamente a possibilidade de renovar suas riquezas. No sentido, saber quando abrir a mão de dar presente se torna um elemento de grande importância. Certa vez, ao sair para o sábado com seu manto de orações, Reb Zalman foi abordado por uma pessoa que ficou maravilhada com as cores de seu manto. A reação dessa pessoa foi tão intensa e espontânea que, após alguns instantes de meditação, Reb Zalman ofereceu-lhe o manto de presente. A pessoa quis recusá-lo, mas ele não permitiu. Não que pudesse desprender-se do manto com facilidade, mas percebera que a pessoa havia ultrapassado o limite do desejo, fazendo com que houvesse uma mudança num nível muito sutil do direito de propriedade. Reb Zalman poderia ter retido o manto, mas não quis. Já não lhe pertencia mais. Ou melhor, o máximo proveito que poderia a fim de sua propriedade naquele momento era ofertá-la. Consciente deste momento de transição de propriedade, Reb Zalman maximizou seu ganho em relação com o manto e realizou os Zesset, negócio e dos bons. De novo, deve ficar claro que o justo não abre mão do que é seu, mas percebe quando o que é seu lhe apresenta e representa maior ganho, não mais sendo seu. Certamente diz respeito a ciclos de raio grande, onde a visão dos que estão aprisionados à propriedade não alcança. Se soubéssemos fazer isso sempre, seríamos de melhores investidores. Passaríamos adiante nosso pertence quando estivesse o mais valorizado possível, no sentido de proporcionar prazer e retorno. Conta-se certa vez que Rabi Nasman acolheu em sua casa um pobre viajante. De manhã, no entanto, deu-se conta de seu hóspede, já que tinha ido embora, e junto com ele o casaco de Rabi Nasman. Quando Rabi Nasman chegou à sinagoga, um jovem abordou. Rabi, há poucos instantes vi um homem usando um casaco como o seu. Naquele instante não estava seguro se era o seu, mas agora que eu o vejo sem seu casaco, não tenho dúvidas. E como lhe caiu o casaco? Perguntou o rabino. Bem, concluiu o rapaz. Pois que ele fique com ele. Na verdade, é um homem muito pobre e o inverno não está de brincadeira. Muitas vezes, aqueles que não compreendem ficam estarrecidos com determinadas atitudes que são explicáveis na estrutura simplória da realidade que construímos e legitimamos. Exemplo disso é o caso de Rabi Zibar Ezer,
que certa vez, ao voltar para casa, viu que ele estava sendo roubada. Permaneceu estático por alguns instantes e murmurou aos ladrões: Não quero ser responsável porque sejam culpados de um pecado desses, portanto eu faço de tudo isso um presente para vocês. Num dado momento, Rabi Zibarezer viu que carregava em seu sacola uma jarra que continha produtos químicos. Ele então se aproximou e disse: Pode levar, mas cuidado com o conteúdo dessa jarra, ou vocês podem se machucar. Para alguns, essa poderia ser uma cena de passividade, mas não é. Rabi Zibarezer não é um santo que deseja absorver todos os erros humanos e deixá-los à graça da impunidade. A percepção que teve, no entanto, é que aquilo já não era mais um fato a ser, mas um fato consumado. De que a propriedade daqueles objetos já estava no limite de não mais ser sua, e antes que seu status fosse assumido como roubo, no último instante do seu direito de posse, ele a transforma em um presente. Rabi Zibarezer ele se conforma com o fluxo. Nem toda a situação similar pede uma solução desse gênero. Porém, este que reconhece o incrível paradoxo do nosso mercado não acertado, em que métodos errados, roubo, recompõe o equilíbrio da sociedade que não conseguimos organizar. Rabi Barazer toma uma atitude econômica acertada, percebe que o material roubado já existia uma propriedade que precedia a sua, a propriedade do tzedakah. É isto que ele reconhece e se permite participar do fluxo que realmente determina o que é e de quem e por quanto tempo. Já dizia Moisés, o cabalista, que quando algo é seu, ninguém o tira de você. Quando a posse de algo já não é mais sua, o que de mais perigoso existe é retê-la. Aprender a usufruir a posse até quase o último instante em que é nossa é o que constitui o herói ou um sábio da era não consumista que um dia irá se instalar no mundo. Estar com os deuses, a união mística ou de Bekult, é este estágio em que o ter é apenas o instantâneo de ser. O próprio corpo do qual temos posse se inclui nesta questão. Saber entregar na hora certa, nem um instante antes, nem um instante depois, é uma arte sagrada. Bom, como continuação, acho imprescindível aproveitar para trazer um pouco mais sobre o entendimento do dinheiro. Os padres muitas vezes são questionados quanto à sua capacidade de aconselhar ou opinar em questões relativas ao amor e sexo, uma vez que vivem em celibato. Uma pergunta semelhante poderia ser feita aos rabinos. Como pode opinar tanto sobre as questões de dinheiro se não tem nenhuma experiência particular de ser ricos ou pobres? De onde adviria sua sapiência e vivência? De onde manearia sua credibilidade? De certa maneira, os capítulos anteriores que trouxe nessas aulas, abordamos o conceito verdadeiro de rico e, nesse sentido, talvez os rabinos, genericamente, sejam ricos. Porém, como nessa aula nosso interesse é o de permanecer na dimensão material e compreendê-la sobre a influência das demais dimensões, caberia abordar um pouco a situação financeira dos rabinos. Dizia o rabino de Sassof, lemos no Talmud, os rabinos não conheciam o significado do verso: apoia a carga dos teus ombros sobre o eterno e ele te sustentará até que um vendedor ambulante lhe explicou. Os rabinos que obtêm um salário fixo mensal não compreendem muito bem o verdadeiro significado de confiança em Deus. O mercante, no entanto, para quem o sustento não é algo garantido, é que depende constantemente da cooperação divina. Este aprecia e conhece o verdadeiro sentido de confiar em Deus. A compreensão e o insight com relação ao sustento são prerrogativas daqueles que lidam diretamente com os fluxos de propriedade e sustento. Ao mesmo tempo, os limites impostos para que as riquezas sejam reais colocam os rabinos na posição de importantes consultores. Não só isto, mas os rabinos estão, como todos os demais seres vivos, obrigados a zelar pelo assentamento e enriquecimento do mundo. Portanto, na postura não pode ser neutro simplório de quererem permanecer em seu canto, com o mínimo necessário, estudando e santificando-se. A luta é nas ruas, por um enriquecimento constante, sem destruição ou perda da fortuna de outros mundos. O ideal é tomar este mundo mais rico, seja um rabino não estando participando do enriquecimento, se não se esforça para tal, não pode ser um líder espiritual.
Os rabinos respeitam aquele que sai em busca do seu sustento, que confia em seu sustento e que, para honrá-lo, se defronta com as mais angustiantes questões. Portanto, certa vez, um discípulo ao Kotzker Rebbe, se vocês se afastam das coisas mundanas e materiais, como pode aconselhar sobre esses assuntos? Respondeu então o Kotzker. Muitas vezes alguém que está fora enxerga melhor do que quem está dentro. Os rabinos vêm de fora, mas respeitam a dimensão do sustento na Asiá, no seu aspecto material, muito por conta da sua própria experiência de pobreza e de relação que está com desorganização e destruição com o grande mercado. Seu respeito ao mercado, seu desejo de servir como consultores na área da ética financeira e sua busca por tomar mais claro os fluxos e impedimentos ao sustento lhe valeram, além de estereótipos racistas, uma incrível experiência no ramo do dinheiro. Dizia um ditado Itze: na porta do sucesso está escrito entrada e saída. Deus está sentado e constrói escadas. Uma percepção muito antiga que revela que o mundo do sustento, como a própria vida em geral, é um constante oscilar. Não existe riqueza como um fenômeno de acréscimo constante, mas sim como perdas ou obsessões de ganho que resultam menores do que o ganho. Deste saldo advém tudo dele se faz possível sustento. O sustento, portanto, é resultante do mercado e não do trabalho. Em nossa experiência diária, somos levados a acreditar que o trabalho sozinho resulta em sustento. Não é assim. Claro que sem trabalho ou sem este instrumental, o sustento não vai advir. Este, no entanto, só é possível pela interação do trabalho com o mercado. Dispor de energia, trabalho num espaço favorável ao mercado, não apenas conduz ao sustento, como deve ter sido a própria gênese da vida. Assim, para a terra fazer-se homem, Adão foi necessário o sopro divino em um jardim do Éden. Ou seja, sopro refere-se à energia. Éden, a um nicho ecológico favorável a uma possibilidade de mercado. Por isso, a frase que ilustra este ensinamento, essa aula, traz a mensagem: Deus está sentado e constrói escadas. Por essas escadas, aos que irão descer e aos que irão ascender. Podemos observar este fenômeno em todos os níveis de retorno. Daqueles de mais rápido retorno encontram as leis do pequeno mercado, como se explica um amigo usuário. Acontece que se comprar uma pedra por $1.000 e entre a compra e a venda do valor da pedra, cair de tal forma que pode ser encontrada por €500 no mercado. Seu valor de venda não ultrapassa, então, 800. Muita gente não venderia, pensaria, comprei por 1.000 e vou vender por 800? Só louco, pois eu vendo. O mercado me permite vender a pedra por 800, compro outra pelo valor do mercado de 500. E continuo com uma pedra que poderia retornar ao valor de 1.000. Mas neste meio tempo ganhei meu sustento de 300. Essa pessoa sabe conceber perdas momentâneas para extrair do mercado seu sustento. Além que é considerado bem-sucedido, não terá feito jamais um mau negócio? Impossível. Parte do reset é o desapego de reter cada centavo. É a possibilidade de entrada e saída constante numa vazão, tal qual o que está conosco passando por nossas vidas o sustento. Seja satisfatório, desde coincidência vem a frase Lerida tsores halahi. A descida é parte necessária para a subida. Válida para muitas questões de nossas vidas, é no sustento em que longo prazo, em ciclos de retorno menos imediatos, que esta frase é uma realidade que não se pode perder de vista. Pois é assim que o grande mercado nos considera, como parte de um todo, feito a roda que é o todo. O lado que sobe para o alto vai descendo cada vez mais baixo e o lado que desce a ponto mais baixo vai subindo cada vez mais alto. Nessas palavras, Aion descreve de maneira muito sensível a mágica do sustento em seu conto de Ascensão e Queda. Através da história, podemos contemplar um ritmo de fluxo do sustento, feito a roda do destino que, apesar para ser um todo, um mercado, exige que o alto desça e o baixo suba. Assim se desloca a carruagem do fogo que traz futuro e faz futuro. Em seu conto, Aion relata sobre um homem muito rico que dispõe de tudo. Sua família, em linda e numerosa, até um genro que só fazia estudar, ele fazia tudo e dava grande orgulho, tinha. Certa vez, ao seguir para uma feira com muito dinheiro para compras, pediu ao coceiro que parasse no caminho para satisfazer suas necessidades. Ao partir, já longe do local, que era movimentado, porque por ele passava todos os dias que é a feira,
Deu-se conta de que esquecera a bolsa com dinheiro na estrada. Certo de que não mais a reaveria, permaneceu na feira, retomando dias depois. Quando de volta, resolveu apenas por curiosidade ver se o dinheiro ainda estaria no local. Para sua surpresa, estava. Nesse instante, começou a chorar copiosamente de tristeza. A partir daí, sua vida foi se desconfigurando. Perda de dinheiro, sua mulher enlouquece e pouco a pouco sua família é pulverizada. Sem mais nada, totalmente destituído e humilhado, a história chega ao seu fim no momento em que, ao conseguir que alguém se apedasse dele, convidando para compartilhar do jantar de sábado, vai à casa de banhos preparar-se. Lá, numa desavença com mendigos, vê suas roupas serem rasgadas, de tal maneira que não tinha mais como chegar a tal casa para o jantar. Neste momento nu, sem nada nem ninguém no mundo, começa a rir euforicamente. O senhor na carruagem é o senhor de quem está no topo da roda. Descobri que o dinheiro estava intacto e fez com que pressentisse a queda. Da mesma forma, nu, na casa de banhos, tocava o fundo. Daí em diante, a ascensão. Saber conhecer esses ciclos permite conviver com frustrações e com as depressões que advêm das quedas. Ninguém que tenha experimentado ah, sustento e abundância ou sucesso em qualquer área está imune à queda. Ao contrário, quanto mais alto, mais devemos depositar como segurança para o período da queda. Depositar as riquezas da alma para que nos permita ciclos de descendência, sejamos aquecidos pela certeza e fé de retomada da ascensão. Devemos aprender a compartilhar o entusiasmo que toda a roda está girando e não entrarmos em parafusos de angústia porque se aproximamos do período da queda. A própria história de Jó é matriz para a sessão da queda. Muitas vezes bem-sucedido, espera por explicações ocultas para sua queda. Vive a realidade do período da ascensão como se este fosse o desdobramento da própria realidade. Combate então seus períodos de queda, quando ao contrário se permite relaxar e descer, sem exaurir-se em esforços contra a maré. Perceberia que a média do prazer, sustento e satisfação nos dias da roda é suficiente. Bendita seja ela. Feliz aquele que perde sem depressão, sem permitir que a sensação de estar indo para baixo seja marcada pela desesperança. Reb Nachman de Reb Nachman de Braslav, esta é a palavra, que costumava combater e desafiar o desespero com a frase: a descida é parte necessária da subida. Entendia que a experiência de colocar o pé no fundo do poço era em si uma experiência mística. Todo aquele que vive ao topo da roda, que conhece o grande mercado, a maravilha que o Eterno possibilitou, ou todo aquele que já foi enlouquecido pelas dificuldades e sofrimento, toca o pé no fundo do poço e percebe as garantias do mercado. Experimenta instantes de gratidão e satisfação. E se alguém reclama dessa realidade em que tem que haver o topo e início da descida, que se lembre: bendito é aquele que fez do destino uma roda, pois deu fundo ao poço e fez com que a força do que se levanta sustente o que cai. O mercado existe para contemplar a possibilidade da vida, da independência e da interconexão. Nossas atitudes individuais e coletivas que reforçam e enfraquecem os aros desta roda. Desses aros resulta a possibilidade de rodar. São, este sim é um dado. Abençoado seja ele. Bom, quando se sai pelo mundo do mercado, é melhor saber o que se busca. Se quisermos um determinado aparelho eletrônico, devemos estar conscientes da relação custo-benefício, das quais funções serão de importância e quais não, a melhor marca, o melhor preço. Enfim, quando sai pelo mercado, é melhor que conheça um pouco do território onde pisa. Na tradição judaica, este é um dos elementos mais importantes que antecede a própria riqueza. Para quê? O que queremos e para quê? No dia em que os judeus mais rezam, no Yom Kippur, realizam horas de liturgia para chegar a alguns momentos centrais, onde estão diante dele. E estar diante é estar em mercado, explico. Quando alguém tem uma audiência com o prefeito ou governador, passa disso dando o que irá dizer e, acima de tudo, o que irá pedir. Se a demanda de um indivíduo ou coletividade for abstrata, como me ajuda, se não irá obter muito? Numa oração, o mais amedrontador é estar diante e não saber o que se busca. No nosso cotidiano, nos colocamos diante de situações que exigem a mesma clareza de objetivos, e nossa frustração é imensa quando experimentamos uma oportunidade que nos escapa por nossa culpa.
Não sabemos o que buscamos, hesitamos e a oportunidade passa junto com o fluxo dinâmico de sustento. Portanto, aquele que não sabe o que perde e a capacidade de sustento. Grandes fortunas são dizimadas porque as novas gerações perderam a capacidade de ter objetos claros no sustento. Quem sabe o que quer e para o que quer, avança de tal forma rumo ao sustento, não tendo como se preocupar. Diferente daquele que luta obsessivamente por riquezas, quem sabe o que quer, que reduz seu esforço e colhe de cada momento suas oportunidades. Conta-se que um rei quis agradar seus mais leais artesãos e cortesão, e anunciou que cada um teria satisfeito o desejo que quisesse. Alguns pediram por horas de poderes, outros por fortuna. Mas um deles disse: Meu desejo é poder conversar com o rei 3 vezes ao dia. 3 é o número de vezes que os judeus rezam por dia, manhã, tarde e noite. E o rei com que se busca audiência é a própria divindade. Para essa pessoa que sabia o que pedir, muitos portões se abrem. Saiba, portanto, o que você quer. O grande segredo é que você souber pedir realmente o que deveria pedir no ritual, se você refina a um ponto de saber distinguir em que sentido gostaria de direcionar seus esforços no mercado. Seu pedido vai ser atendido no momento da formulação do pedido. Esta é a mágica mais inacreditável. Quando conhece os mais sábios, se você pedir certo, exato, já está obtido por definição. O contrário também é verdadeiro por definição. Assim contava o Best. Quando uma pessoa reza somente por benefícios que são materiais, minimizando sua própria expectativa, suas súplicas e esforços são desperdiçados. Isso porque se torna uma forma de cortina material entre o Deus e a pessoa, pois foi trazida a matéria para o mundo do espírito. Não receberá, portanto, qualquer retorno. Quem não sabe definir o que quer para de riqueza e está sobre a qual deposita tantas expectativas, vai acabar desperdiçando seu tempo. Isso é típico daqueles que conhecem os preços, mas desconhecem sem os valores. Acaba pagando muito por coisas de pouco valor e dão lances irrisórios para querer se abter de coisas que, se soubesse o valor, se pudessem enxergar, se materializariam pelas oportunidades constantemente desperdiçadas. Quem não sabe o que quer, não pode investir. O mercado, em vez de representar sustento, lhe tomará tempo e vitalidade. Como você vai pedir a terra, a fertilidade para a agricultura se você não planta nada? Não tem como Deus fazer da terra brotar uma grande árvore frutífera se você não deposita nada na terra. Aquele que sabe o que quer, esse se sustenta com muita facilidade. Essa é outra história sobre o rei Beste que não deixa dúvidas. Antes de tornar-se uma figura conhecida, o Beste, certa vez, ficou sem dinheiro para jantar na casa do Sabato. Na noite anterior, o Beste foi até a casa de uma pessoa de posses, bateu na porta e foi embora. A pessoa se levantou da cama, vestiu-se, correndo foi atrás do Best. Quando conseguiu alcançá-la, ao ver suas roupas farrapadas, observou: Se você veio até mim para obter auxílio, por que foi embora? O Best retrucou: Quando um ser humano nasce, seu sustento nasce com ele. São as suas imperfeições que causam seu sustento, que seja retido e que não se apresente diante de si, apesar do seu esforço. Já que a imperfeição de cada pessoa é diferente em escala, a santidade de esforço que deve realizar também é diferente. Acredito que minha vida, longe das coisas mundanas materiais, me permite ganhar a vida com facilidade. Por isso bati em sua porta. Depois de ter feito esse esforço, fiquei confiante que Deus me permitiria sustento. E para mim, não faz a menor diferença se esse Deus trará sua graça vindo de você ou de qualquer outra pessoa. Essa história exagerada é proporcional ao exagero que foi a própria figura do Best. Como se fosse um limite de humano e do santo, como se um pequeno desnível de santo, o Best precisa do mínimo para o sustento, a vontade de ter. O santo ou o tsak ideal estão além do sustento, são na verdade o próprio sustento. Quanto mais perto de nos tornarmos úteis e ecologicamente funcionais para todos os mundos, mais próximos estamos de nos tornar o próprio sustento. No processo de bastar-se em relação social, tudo nos chega na medida certa e na hora certa. Lembrando-nos que, de novo, que esta não é uma postura de passividade, do tipo, seja bom e tudo está garantido.
Bom é em mercado com outras pessoas, seres vivos e coisas. Portanto, esteja harmonizado, santificado, e tudo começará a cair em seu lugar. Haverá ordens até que se faça necessariamente outra harmonia. É importante lembrar que essa não é uma banalização da fé, mas uma constatação de todos os indivíduos que, em muitos de seus momentos na vida, a felicidade é fazer-nos tornarmos sustento. E todos a experimentamos, e isto é o que os místicos chamam de grande imersão no Um, ou Nivekut. Aquele que é sustento em saúde, é sobrevivência, é patrimônio do universo e se conecta com tudo e todos. Nesses momentos arredios que nos escapam, vêm e fogem, é que experimentamos rodas de casuagem. Vêm e subimos, fogem e descemos, porém na certeza ou fé da subida que experimentar, que a experiência de descender é feita também na vida. Descer é condição humana que permite a subida. Muito do sustento humano é obtido na sua nostalgia, da lembrança de suas subidas e descidas. Sua esperança é entender que o sustento é cíclico e se torna todos os mundos assim interagem. Seu desespero, por outro lado, é perceber linearidade na ascensão e na queda. Querer retomar o topo pela rotação inversa é a roda da vida. É fisicamente permanecer mais tempo na descendente. Sendo assim, para Reb Nassim, os desesperados que estão e que não conseguem tocar o fundo do poço são exatamente os que residem à descida. E em suas pequenas vitórias de ascensão na própria queda, estabelecem infindáveis. A estes, ou a parte cada um de nós que se comporta assim, possa ter compaixão, possa ele ter compaixão. Assim é no mundo de Asiá. Por que se cai nessa dimensão? Porque a descida é parte da subida. Lirá, liridá, sores, aliá, li. Isto é o que posso trazer para vocês. É necessário descer para reconhecer que estamos prontos para subir novamente. Bom, trazer aqui para vocês um importante ponto. Ocorre de tempos em tempos, para alguns mais que para outros, situações de sustento fáceis. Este é o caso das loterias, de herança e dos milagres de sustento. Elas são parte do processo de constante humanização no mercado. Devemos torná-lo, no entanto, com cautela. Não porque signifique topo da roda início descendente, pois isso não é mecânico, significando que o ganho se segue perda. No entanto, não também porque isso não tenha que significar dinheiro que não é real, que possa não ter sido taxado com responsabilidade corretamente. O perigo diz respeito à maneira pela qual entendemos esses ganhos, a forma com que compreendemos será decisiva para estabelecermos processos do empobrecimento e não em outros mundos. Sempre que algum movimento violento em alguma das dimensões do sustento ocorre, devemos checar se as comportas de interconexões das diferentes mundos estão balanceadas. Prestemos atenção nessa história do Talmud, o Sabá 53b, sobre milagres. Os rabinos ensinaram, aconteceu certa vez que um homem perdeu sua mulher no parto de seu filho. A criança estava necessitando ser amamentada, mas seu pai não tinha sequer dinheiro para comprar uma ama de leite. Para isto, um milagre foi realizado para ele. Seu peito se abriu e floriu com 2 seios de mulher, e amamentou seu filho. Rabi Losef observou: venham e vejam quão grandioso é este homem, pois um milagre dessa natureza lhe foi concedido. Abale disse a ele: o contrário, meu amigo, quão triste é a história deste homem, para quem a ordem da criação teve que ser alterada. Rabi Abale enxerga mais longe. Filho daquele que conta com o mercado com a ordem já estabelecida por ele. Pois que nenhuma saúde é como a saúde de estar funcionando como deveríamos. Nenhum sustento é como o sustento que se faz presente à medida certa. Nosso nicho ecológico também possibilita e traz a possibilidade de mercado, e este é o milagre que precisa ser reconhecido. Nessa compreensão está a possibilidade de ampliar a solidariedade e a interação, a expectativa mágica do milagre do sustento fácil, e para os infelizes que não conseguem participar da maior dos milagres, o dia a dia, ou como dizia Rabi Elazar,
Salvação e sustento são análogos da mesma maneira que a salvação envolve maravilhas, também o sustento envolve maravilhas, da mesma forma que o sustento ocorre diariamente. Também a salvação ocorre diariamente. Rabi Samuel Bar Nasman disse: o sustento é maior do que a salvação, pois sobre a salvação está escrito: o anjo te salvará de todo mal. Gênesis 48:16. E sobre o sustento está escrito: tu, Deus, abres tua mão e satisfazes toda criatura viva. Salmo 145:16. Na salvação atua mero anjo, no sustento o próprio Deus. A maneira com que teorizamos nossa vida ou forma com que construímos nossa compreensão em torno do que nos acontece é fundamental para o nosso bem-estar neste mundo de mercado. Acima já dissemos que o arrogante é aquele que faz uma leitura do seu momento da subida na roda, como se derivado de por merecimento, é o mesmo personagem da infelicidade e desespero nos momentos de descida. Um ganho no mundo de SA, que nos enriquece subitamente, pode reverberar em mundo de sustento mais sutis, mundo estes produtores de depressão, apatia e pulsões de morte. A maior segurança que pode deter um ser humano é a confiança constante no milagre do sustento. A loteria e o próprio milagre de sustento são bons e devem ser vistos sob a prisma do próprio sustento. Infeliz daquele natural da criação para satisfazê-lo, daquele que não confia no sustento. Ele acaba sendo aproveitador, o consumista, o predador, o anticológico, se não percebe o infeliz se agarrando desesperadamente para não cumprir seu ciclo de descida. Talvez até isto é possível, que ele não o permita, consiga parar a roda da vida. Encontrar parceiros ou sócios na dimensão de SA é a tarefa mais difícil. Na grande maioria das vezes, as sociedades incorrem em um dos erros que são mais comuns no desejo de enriquecimento. O primeiro deles é não saber o que pedir, ou melhor, os sócios. Não têm os mesmos objetivos contínuos desejos do sustento. Como vimos, enriquecer é um processo que exige sensibilidade para não congestionar as diversas dimensões da riqueza. Muitas vezes o parceiro não sabe expressar quanto à sua expectativa de enriquecimento. Porém, o bom sócio seria o que mais se aproximasse da expectativa do outro sócio de enriquecimento em vários mundos. O segundo problema diz respeito aos contratos. Ninguém poderá ser rico, por definição, sem conhecer a arte de fazer contratos corretos. Uma história interessante diz sobre a primeira questão de como achar o parceiro ideal, nos conta o Rap Depth. Certa vez eu hospedei numa pensão e reparei que o dono da mesma tinha 2 caixas para guardar dinheiro. Qualquer dinheiro que ganhasse dividia igualmente entre os 2 receptáculos. Fiquei curioso quanto ao significado disso e, revelando minha identidade, inquiri sobre o assunto. Ao que ele respondeu: não faz muito tempo perdi todo o dinheiro que tinha juntado durante minha vida numa aventura e estava a ponto de perder minha pensão. Minha esposa então aconselhou-me a encontrar um sócio e fui à cidade à procura de um. Ao contrário, passar pela floresta, ocorreu-me pedir ao Eterno que encontrasse em parceria comigo e prometi devotar sua metade dos ganhos para a caridade. Rezei por alguns instantes e encontrei no caminho algum dinheiro no chão. Tomei isto como sinal de nosso acordo e desde então tenho rigorosamente mantido nosso contrato verbal. Naquele momento elogiei a simples confiança que depositava em Deus e pronunciei uma bênção sobre ela. E esta não é uma má ideia. Antes de entrar em qualquer parceria, assuma que é uma parceria interior que deve ser muito acertada. Prestar contas rigorosamente, essa parceria é um elemento muito sadio, sem dúvida que a manutenção das parcerias no plano de SA. Quanto aos contratos, devemos ter a verdadeira paixão por eles. Normalmente trazemos uma concepção romântica e ingênua para nossa relação de negócio, na qual é vergonhoso e desrespeitoso querer descer as minúcias dos acordos na escrita ou esclarecimento diante da testemunha. Porém, ao contrário, esta é a maior forma de respeito de que existe. Acima, vimos que agir de certa outra maneira é como colocar um obstáculo na frente de um cego. Casamentos não terminam, famílias não brigariam, as sociedades não seriam desfeitas se não fosse por contratos deixados. Por isto, para os rabinos, os contratos eram sagrados. O que se escreve aqui repercute. Então, não? E a vitalidade e o tempo são desperdiçados
a dor, a desesperança, a confiança geradas por maus contratos não hão de chegar lá? Se com parte do seu tempo Deus faz escadas, com a outra elabora contratos perfeitos. Ali, se este universo não está em conformidade com um grande e maravilhoso contrato, nós o chamamos de Torá. A maior inimigo dos contratos é a nossa falsa moralidade em relação à nossa confiança e solidariedade que se espera que tenhamos um pelo outro. O justo, acima de tudo, aquele que conhece seus limites de solidariedade e pode, então, elaborar contratos. O Bitsever sempre realizava um teste como prova dos 9, para alertar quanto a esses perigos. Veio um dia, Bitsever foi procurado pela açougueiro de Stat. Você é Sosset, abatedor ritual? Perguntou ele. Preciso de um Sosset e não posso esperar para que passe de uma semana em semana tê-lo por aqui. O Bitsever respondeu afirmativamente. O açougueiro lhe prometeu um pagamento adicional se o trabalho fosse realizado rapidamente. Porém, o Bitsever continuou. Faço isso na condição de que você me empreste 20 talentos, que te prometo devolver rapidamente. Moff disse ao açougueiro. Não posso prestar dinheiro a quem nem ao menos conheço. Você acaba de se entregar como uma pessoa que pode causar muitos problemas, disse o rabino. Você se recusa a confiar-me dinheiro com base no desconhecimento que tem de mim e, ao mesmo tempo, está disposto a me contratar assumindo que sou um societe sem pedir-me nenhuma credencial. Como sabe que não sou um homem escrupuloso? O açougueiro percebeu o que estava fazendo. Para que haja qualidade e confiança, muitas vezes devemos utilizar o teste Bitsever. Precisamos e podemos criar situações em que a confiança é cega, tal qual dar dinheiro à mão de alguém que não conhecemos? Ou devemos, por respeito a ambos os lados de uma parceria, enganar-nos na imagem e semelhança a quem devemos imitar? Feito nosso Criador, de quem somos também imagem e semelhança. Podemos, por respeito a ambos os lados de uma parceria, enganar-nos na arte de criar contatos? Pense nisso. Novamente, feito nosso Criador, de quem somos também imagem e semelhança, e a quem devemos limitar e imitar, seu tempo é dedicado aos contratos e nós também deve ser. Faça contratos. Fazer contratos claros para tudo e para todos, não descuidando nunca. Caso contrário, todos os parceiros da vida serão possíveis situações de sociedade terminadas. Mas quando é que estamos envolvidos com alguém ou em alguma situação? Acontece que estamos passando por uma rua de domingo de lazer e presenciamos acidente. Rapidamente nos vemos envolvidos e obrigados a parar. Socorremos as pessoas com todo o horror que se adentra no nosso dia de descanso. Vamos até um hospital e as perdas de tempo, dinheiro e prazer podem ser bastante consideráveis. Por quê? Porque somos justamente nós que presenciamos o acidente, não um outro que podia ter tomado a rua paralela, não interagiu com essa situação e não se viu nela envolvido. Os rabinos usam outro clássico, encontrar uma carteira na rua. Esse dinheiro não é seu, nem mesmo que está nessa carteira apenas cash, em nenhuma forma de identificar seu proprietário. Neste caso, você passa a ser responsável por manter esse dinheiro e procurar de todas as formas seu dono. Por quê? Por que devo fazer isso? E se não tivesse visto, então não teria essa obrigação. Mas viu, envolveu-se, participou, envolveu-se, estava junto, envolveu-se. O envolvimento é repentino, se dá instantaneamente e não existe forma de sair dele. Quem interage opta por não ser nada, tolo, perverso ou justo. O que é então o envolvimento? É regra de vida. Viver é estar em situações de vida, todos nós passamos de uma para outra situação de vida constantemente ao que chamamos de oportunidades, nos enche de bons sentimentos. É o que consideramos incidentes, queremos negar e rejeitamos. Porém, ambas as situações, só existe uma ocorrência. Você entra em interação. Surge então a necessidade de definição de contrato entre você e sua consciência. O melhor contrato é o do justo, que usufrui a situação na vida na medida certa, honrando quem é e os limites de quem é. De uma interação não há saída, só a morte.
O suicida é quem se vê desesperado diante das 4 possibilidades de interação e opta por sair da situação de interação. Alguns, os rabinos entre eles, são da opinião de que, mesmo assim, não se livra das 4 opções. Mas o que são as dívidas? Que tipo de interação é essa? Vamos tentar diferenciar a dívida do roubo por retenção, que já vimos acima. Naquele caso, trata-se de retenção deliberada de algo que pertencia a outro e que se tinha condição de pagar. Aqui tratamos da incapacidade de devolver, porém, essa incapacidade, segundo os rabinos, não é só no âmbito da dimensão real material. Um homem veio reclamar do rabino, ao rabino também, de Porizof, que estava se afogando em dívidas. Mas o rabino respondeu: cada centavo que você deve receber como lucro, separe uma porção de pagamento das suas dívidas ao rabino que você deve. Quando ficar claro nos céus que você realmente quer pagar suas dívidas, você receberá ajuda dos céus para realizar isto. O rabino, de maneira perspicaz, fez perceber que a dívida, ou melhor, o afogar-se em dívidas, é produto de uma intenção muito sutil, muito profunda e oculta de não querer pagar as dívidas. Se o devedor faz um esforço de tomar hábito de sua intenção de pagamento das dívidas, paga-as. O mesmo talvez seja verdade para aquele que pensa muito e que sofre mal da dívida. Neste mundo de conexão, seria justo que eu ajudasse o devedor não emprestando. Para isto, uma antiga anedota sobre os judeus revela que, se além do seu teor jocoso e preconceituoso, uma realidade de mercado importante relativa à dívida. Isaac devia a Jacó, que era seu vizinho. A noite toda, antes de pagar a dívida a Isaac, rolava de um lado para o outro da cama, não deixando sua mulher dormir. Está, num certo momento, sentou-se na cama e disse zangada: "O que é, Isaac?" E este respondeu: "Tenho de pagar uma dívida enorme a Jacó amanhã de manhã e não disponho de dinheiro." A mulher, já aborrecida, não pensou 2 vezes. Foi até a janela e gritou: "Jacó, meu marido Isaac te deve dinheiro para pagar amanhã e não tem como fazê-lo. Ela não consegue dormir e fez sua parte, agora é sua vez de não conseguir dormir." Aquele que assume dívidas, multas, aquele que financia dívidas, muitas, é comum que sofram de dificuldade de outra ordem, além de material. Pensem nisto e verão a diferença que isto reverbera em suas vidas. Bom, aguardo vocês para a nossa próxima e última aula.